Bom dia, pessoal. Meu nome é Valquíria Bertazzo, eu sou psicóloga, eu trabalho no CRAS da Prefeitura de Muzambinho e eu tive a honra de ser convidada pela Simone Martins, secretária da Educação, para estar conversando com vocês a respeito dessas mudanças, né, que o coronavírus, essa pandemia, tá sendo, está sendo necessário com que a gente tenha mudanças, né, na nossa rotina familiar, na nossa rotina escolar. E ela gostaria que eu falasse um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Aqui no CRAS eu sou orientadora familiar, então eu estudei um pouquinho para a gente estar conversando a respeito disso, sobre como que a gente pode transformar essa convivência da escola, da nossa família, da melhor maneira possível, tá certo? Então, vamos lá, fiz uma pauta aqui de uma reunião para a gente estar conversando um pouquinho. Vamos lá, falar sobre as mudanças que estão causando, né? Neste momento, todos nós estamos angustiados com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. A gente está se adaptando a essa nova rotina e criando novos aprendizados. Por exemplo, esse já é o 6º vídeo que eu estou gravando, né? Eu também não fui treinada para fazer lives, eu também não fui treinada para estar usando os meios de tecnologia, né? Abri essa conta exatamente para poder fazer esse vídeo. Então, está sendo tudo muito novo, muito difícil para todos nós. Todos nós estamos em constante aprendizado e é isso que eu acho que tem que deixar muito bem claro. Assim como os professores estão aprendendo a lidar com essa distância, né? Eles também não foram preparados para usar os meios tecnológicos. Nós profissionais também a gente não foi treinado para fazer lives, né, para tornar isso interessante, divertido, como passar esse conteúdo, como conversar com vocês. Isso está sendo tudo muito novo para todos nós. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, tá? Que todos nós estamos em transformações, principalmente vocês, pais, atuando como educadores dentro de casa. Vocês não têm o conhecimento também para vocês serem educadores, né? Vocês não são tutores, vocês não são educadores, mas o que a gente tem que deixar bem claro é que em situações como essas que a gente está vivendo, né, por mais imperfeito que eu seja, por menos conhecimento que eu tenha de como realizar isso, é melhor eu fazer isso do que não fazer absolutamente nada. Leandro Carnal, eu usei uma palestra dele para estar baseando, né, muitas coisas do que ele disse, é uma palestra de 1 hora, então ficava inviável de a gente colocar, né, para vocês assistirem a palestra, então eu achei legal, eu junto com a Simone, a equipe do CRAS, resumir um pouquinho dessa palestra para que gere conhecimento, né, para que auxilie vocês. O Leandro Carnal ele fala exatamente isso, né, melhor é a gente saber fritar um ovo do que não saber cozinhar. Então, o pouco mínimo que a gente consegue fazer dentro de casa, dando suporte na educação dos nossos filhos, é o suficiente para que a gente consiga estar realizando essas adaptações, tá, a essa nova rotina. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o medo também, né? Todos nós estamos com medo. Quem não está com medo é quem não assiste o jornal, né? Eu estou com medo, todos nós estamos com medo. Não é o medo da pandemia, mas é o medo do desconhecido. É o medo de não ter ainda recursos, não ter medicação que seja eficiente, né, na cura dessa pandemia. Então, a partir desse momento, todos nós estamos convivendo com esse medo. Lidar com medo é lidar com o desconhecido. Lidar com o desconhecido é buscar novas estratégias, criatividade. E lidar com o que a gente não conhece nos traz muita insegurança, aumenta muito a nossa ansiedade. E isso faz com que todos nós estamos lidando com isso de uma maneira muito difícil, estamos todos se adaptando a essa nova realidade, né? Eu acho que a palavra dessa pandemia é adaptar-se, né? Lidar com isso da melhor maneira possível. Como que a gente consegue transformar tudo isso que está acontecendo na vida da gente, essa mudança de cenário, né? De ficar em casa, de trabalhar em casa, de os filhos estarem em casa, né? É difícil para os pais trabalharem, é difícil para os filhos estudarem, né? É muito mais prazeroso você estar na escola com seus amigos, com seus colegas, do que ficar em casa, estudando em casa, né?
Então, como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode fazer com que esse momento de aprendizado dentro de casa se torne mais tranquilo, mais leve, né? Se torne algo que a gente possa estar auxiliando os nossos filhos da melhor maneira possível, né? Gosto também de lembrar que o nosso clima, o clima familiar dentro de casa, ele é extremamente necessário que a gente tome muito cuidado com o nosso amor, com a nossa raiva, com o nosso estresse, né? Que o reflexo do nosso comportamento é o comportamento da nossa família. Então, quanto mais o ambiente é pesado, estressante, agressivo, né, as pessoas do nosso ambiente estarão transmitindo tudo isso, né, o comportamento. Se eu falo com vocês sorrindo, né, eu desperto em vocês, o nosso cérebro entende que nós estamos felizes, que está divertido, que está legal conversar. Agora, se eu fico triste, né, converso com vocês emburrado, eu vou transparecer isso para vocês. E vocês também vão se tornar cansados, nervosos, irritados, né? Então, a forma com que a gente lida com todas essas mudanças, a forma com que a gente conversa com os nossos filhos, o clima que a gente cria dentro de casa é muito importante para que a gente consiga levar esse tempo que é indeterminado, né? A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, da melhor forma possível. Então, né, vamos ver aqui. A pessoa, Aristóteles diz, né, que a pessoa que sabe que está em risco tem medo do que possa enfrentar e mesmo assim age. É como Aristóteles define a coragem, né? A coragem é eu saber que eu estou em perigo, que eu estou com medo, mas o que eu irei fazer a partir desse medo? Como que eu irei transformar, né, a minha vida, a minha rotina, de uma maneira em que eu consiga aproveitar este momento da melhor forma possível? Então, essa é uma pergunta aí que eu quero deixar também para que vocês pensem estratégias, né? A família não é uma receita de bolo, não tem uma receita de bolo para dar para vocês. Façam isso, que isso vai gerar isso. Eu consigo ajustar comportamentos. Só que o comportamento, a rotina de cada casa é diferente. Então, o que nós todos temos que fazer? Né, buscar as melhores estratégias, a criatividade para que isso facilite esse processo de comunicação com toda a família, em todo o ambiente familiar. Vamos lá, todos nós, né, temos as dificuldades de lidar com as mudanças, os professores estão tendo muita dificuldade de lidar com isso, assim como os pais. Né? Os pais estão aprendendo a ser educadores, professores, tutores, né? E os professores estão aprendendo a lidar com este meio de comunicação. Eu estou aprendendo a fazer vídeo, né? Nunca fiz um vídeo na minha vida. Então, descobri por que usa o microfone, que todo mundo está de fone, né? Por causa do microfone, senão o som fica péssimo. Então, eu já gravei 5, 6 vídeos para que eu consiga chegar nesse. E mesmo assim, eu acredito que esse não vai sair perfeito, porque tudo na vida é treino. Né? E nós estamos iniciando esse treino, assim como vocês estão iniciando esse treino como educadores. Né? Então, temos que ter muita paciência e descobrir qual é a melhor forma de motivar os nossos filhos a quererem estudar dentro de casa. Né? O desafio do momento é isso, né? A gente conseguir se adaptar, e isso mesmo tendo medo, passar por essas circunstâncias da melhor maneira possível. O medo, ele age também como um agente transformador. Eu tenho que ter medo para que eu me cuide, para que eu tome cuidado com o meu cuidado, com a minha saúde, com a saúde das pessoas que eu amo, né? Então, ficar em casa, respeitar os espaços sem aglomeração pública, respeitar os funcionários que estão trabalhando para que nos traga segurança do nosso município. Muzambinho está sendo uma cidade muito privilegiada, né? Nós estamos com pouco caso, e esses poucos casos que nós temos é exatamente pela essa segurança que todos nós estamos desempenhando para que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Então, valorizando cada profissional que está trabalhando para o nosso próprio benefício. Uma coisa interessante, né, é que o processo de adquirir conhecimento,
né? A forma neuronal como isso acontece, a forma como o nosso cérebro retém esse conhecimento, que isso se chama aprendizado, ela não muda de forma alguma, né? Se é por tablet, se é por computador, se é por livros ou se é com o professor. O processo de aquisição de conhecimento é o mesmo. A gente tem que perceber, né, que vai ter uma defasagem aí quando as crianças voltarem para a escola. Tem crianças que vão ter aproveitado muito e tem crianças que vão ter aproveitado pouco. Então, esses desafios só estão começando, mas o que a gente sabe é que o acompanhamento familiar, o pai, a mãe, o irmão, a tia, né, que consegue sentar com a criança e auxiliá-la nesse aprendizado, motivá-la, né? Você consegue, vamos fazer isso junto. Tá difícil para você? Vamos procurar alguém que possa te explicar por chamada de vídeo. Vamos tirar essas dúvidas com alguém que tem esse conhecimento. Esse apoio familiar é muito importante. Tá? É comprovado cientificamente que a criança que consegue ter o apoio familiar no aprendizado consegue evoluir muitíssimo, consegue adquirir muito mais conhecimento. Né? É muito mais fácil a gente fazer algo com aprovação, com aceitação, com motivação do outro do que sozinhos, né? E desencorajados. Então, vamos buscar isso dentro das nossas famílias, né? Neste momento, o filho de vocês precisa de vocês, e ter um filho é assumir uma responsabilidade. A responsabilidade de educar vem tanto, principalmente da família, quanto da escola. E neste momento, que é um momento muito diferente do que a gente está vivendo, né? Muito diferente do que a gente já viveu uma vida toda, é necessário com que os pais estejam se desempenhando muito mais dentro de casa e todos nós estamos aprendendo juntos, né? Não está sendo fácil para ninguém. O importante é a gente lembrar que é aquela família de margarina, né? Que a família perfeita, que todos sentam juntos na mesa, que estão todos felizes, né? A família, momento em família, tudo maravilhoso, né? As fotos do Instagram, do Facebook. Vamos deixar bem claro, né, que isso é tudo mentira. Viver em família não é fácil, né? A imagem que a gente, a imagem mais próxima da realidade é a nossa foto da RG, né? E a imagem mais próxima do nosso desejo, do que a gente gostaria de ser, é a foto do Instagram, do Facebook. Então, a realidade não é essa, né? Não acreditem que tudo é muito simples, que é só na casa de vocês que isso está difícil, é na casa de todos nós. Né? Conviver em família, respeitar os gostos das pessoas, respeitar o espaço do outro é muito difícil. Então, nós temos que estar sempre buscando novas estratégias, várias formas de lidar com a convivência em grupo. Né, convivência familiar, quando existe ainda intimidade é mais difícil, porque quantas e quantas vezes nós falamos sem pensar, nós ofendemos. Então, mais uma vez, né, a forma com que a gente lida com as questões familiares é a forma com que os nossos filhos vão aprender com a vida. Então, né, vamos nos tornar mais acessíveis para que a gente consiga criar seres humanos que tenham mais empatia, que aprendam a se colocar no lugar do outro, a respeitar autoridades, né? E essa autoridade vem principalmente do pai e da mãe. A criança não pode fazer o que ela quer a hora que ela quer. E uma das coisas que eu quero deixar para vocês, né, que eu andei conversando com a Simone, né, o que a gente poderia abordar. Utilizei essa palestra do Leandro Carnal, busquei materiais na internet para que a gente consiga estar verificando assim, o que é melhor, o que nós, né, profissionais dessa área de assistência social, né, podemos ajudar vocês a melhorar o convívio em família. E é difícil, né, gente, ficar parado, né? Eu falei, é o quinto, sexto vídeo que eu estou gravando, mas é difícil, né? Até depois disso eu vou falar sobre concentração, sobre a diferença de como auxiliar os filhos, crianças, né, e os adultos, os adolescentes, né, a estarem lidando, iniciando os estudos e auxiliando eles em casa. Mas voltando, né, esse desafio, né, de estimular o filho, o que é estudar em casa, é muito mais difícil estudar em casa do que estudar na escola, né? Na escola nós temos os amigos, nós temos os professores, assim como vocês estão sentindo falta de voltar a trabalhar, de ter os amigos do trabalho,
de estar conversando, né? As crianças estão sentindo falta também dos amigos dele. E a pressão familiar de estudar dentro de casa, com os pais, às vezes com barulho, porque são muitas pessoas na mesma casa, né? É muito mais difícil. Então, estimular essa concentração da criança, do adolescente, é muito difícil. Já aproveitando o gancho, então vamos falar disso, né? As crianças do ensino fundamental, por exemplo, né? De 9 a 10 anos, como é muito difícil você exigir do seu filho uma autonomia, né? Nós não conseguimos exigir deles autonomia porque eles não têm essa capacidade ainda, eles estão em desenvolvimento, o cérebro deles está em desenvolvimento. Esperar com que eles tomem a atitude de estudar, que eles sentem para estudar, essa criança ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa que o pai, a mãe, alguém sente com ela e vamos lá, a gente está junto, vamos estudar juntos, vamos fazer isso junto. Né? É muito importante que a gente consiga entender que eles não conseguem fazer as coisas sozinhos, né? E não esperar que eles tenham atitude, eles necessitam de acompanhamento. Cada caso é um caso, né? E neste caso também tem crianças que conseguem, mas a maioria não. Agora, diferente dos jovens, por exemplo, os jovens eles são procrastinadores, né? Eles têm muita dificuldade de começar a estudar. Então, de sentar e começar. Geralmente eles levantam, vai buscar uma água, depois levanta, vai no banheiro. Então, neste início de estudo, né, de sentar e de estudar, às vezes é necessário uma supervisão dos pais. De sentar com os filhos e falar, vamos lá, vamos estudar. Né? O que é a matéria de hoje? Né? Às vezes o sentar e o auxiliar ele na concentração, né? Não, peraí, senta aqui comigo, vamos iniciar isso tudo. Isso já facilita muito o processo. Então, também uma dica aí que vocês podem estar usando nessa orientação de estudo do filho de vocês, certo? Vamos ver o que mais aqui. Há uma questão muito bacana que eu acho também que a gente tem que colocar dentro disso, né? Que é uma das coisas que eu estava conversando com a Simone, que é uma grande dificuldade dos pais. A partir do momento que você tem um filho, você assume uma responsabilidade sobre ele, né? Não tem como desligar ele e silenciar, né? Assim como a gente faz com os nossos meios de comunicação. Ele está ali 24 horas, ele exige atenção, ele exige alimentação, ele exige cuidados. Né? E durante uma pandemia é muito difícil isso, porque as crianças estão dentro de casa, elas não gastam energia, né? Elas estão o tempo inteiro ativas e assim como nós estamos irritados, imagina essas crianças que também não podem, criança, adolescente, quando eu falo, né, em geral, público escolar, elas também não podem continuar no ritmo de vida delas e elas estão sentindo muita falta disso. Então, a tendência que a gente tem a ficar preso é a gente ficar irritado, a gente ficar agressivo, a gente ficar agitadíssimo, né? Isso tudo está muito ligado à ansiedade, né? Quanto mais parado você fica, mais entediado você fica, mais ansioso você fica. Se fosse traduzir o que seria ansiedade, seria o medo do futuro. E o medo do futuro causa uma insegurança muito grande. Então, como diria aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Quanto mais parado você fica, mais minhoca na cabeça você vai colocar. E nós adultos somos assim, e as nossas crianças, nossos filhos também são assim. Então, o que eu oriento vocês hoje é buscar estabelecer rotinas, não deixar que a rotina, por causa dessa pandemia, dessa situação, não deixar que a rotina acabe, tá? Vamos colocar rotinas na vida deles. Eles têm que ter hora para acordar, eles têm que ter hora para almoçar, eles têm que ter hora para dormir. Valquíria, mas fica muito difícil manter isso com eles. Eles não me respeitam. Aí a diferença entre adultos e crianças, né? Você só respeita quando você estimula esse respeito. Se eu me comportar como uma criança com meu filho, fazer birra com ele, ele vai me tratar como uma criança. Então é neste momento que a gente recolhe o celular deles e fala, agora você vai estudar. E depois que você estudar, você vai poder pegar o seu celular.
A cada 1 hora de estudo, 2 horas de celular. Então, eles vão receber aquilo que eles estão trabalhando para receber, tá? Sei que vai ser muito difícil no começo, eles não estão acostumados com tudo isso, mas é uma tarefa, como eu disse, todos nós estamos se adaptando. E isso vai ser para a vida inteira, né? Lidar com frustração, lidar com situações novas, com surpresas, como foi essa pandemia para a gente, né? A gente está lidando com uma surpresa. Eu posso dizer com muito conhecimento, muito estudo, né, que isso só faz a questão do crescimento. Né? Eu tenho 10 anos de formada, tenho várias pós-graduações, que tanto nessa parte escolar, né, e eu posso te dizer com propriedade que a capacidade do ser humano de lidar com a frustração e com as surpresas, improvisar, né, faz com que a gente seja diferente das máquinas. O que vai fazer com que a gente consiga se destacar no futuro? Se você não sabe agir em relação ao que é imprevisível, você vai ser substituído por uma máquina. A grande capacidade do que diferencia nós das máquinas é exatamente isso, essa habilidade que a gente tem de lidar com as circunstâncias novas. Então, eu quero deixar esse recadinho para vocês, tá? Eu não vou poder fazer um vídeo muito longo, porque eu fiz da outra vez e não deu certo, não consegui enviar pelo WhatsApp. Então, esse é meu recado para vocês, né? Quero agradecer pela participação nesse projeto aí de estar chegando até a casa de vocês. A equipe toda do CRAS me ajudou a selecionar esse material. Eu falo em nome da nossa diretora do CRAS, Ana Martins, a Tânia Alves, que é a nossa assistente social, né? Nós sentamos juntas, vemos, né? A gente combinou todo esse material que a gente poderia estar passando para vocês. Eu espero que isso tenha auxiliado pelo menos um pouco, né? E deixar para vocês também um material muito bacana que vai estar sendo disponível aí nos grupos do WhatsApp, né? Pelo que eu conversei com a Simone Martins, que ela é um material que auxilia os pais a desenvolverem brincadeiras com os filhos. Manter a rotina é importante e ocupar a cabeça deles. Então, é interessante que vocês consigam estar colocando eles para fazer as tarefas domésticas, né? Agora é o grande momento de começar a ensiná-los a arrumar a cama, a lavar a louça. Todos que habitam dentro da casa têm que contribuir para a casa estar organizada, limpa e ser um ótimo ambiente familiar para todos. Né? Então, eles têm que ter, se eles arrumam a cama, eles ganham algumas horinhas no celular. Se eu permito que meu filho fique no celular o dia inteiro, principalmente os jovens, tá, pessoal? Eles estão trocando a noite pelo dia. Isso é péssimo, né? O nosso relógio biológico também, ele não consegue entender. E a sensação de vazio é muito grande. Então, se vocês não querem eles têm que ter limite, né? Na hora de começar, na hora de parar, na hora de dormir. Então, tanto os jovens quanto as crianças, elas não sabem esse limite. Quantas vezes nós também perdemos o horário, né? Porque a gente fica mexendo no celular, da hora que vê, 1 hora da manhã, tem que acordar às 6. Agora, você imagina uma criança, um adolescente que não tem esse conhecimento de vida, nem essa formação completa neurológica que nós adultos temos. Então, isso é muito importante, tá bom? Que a gente consiga estabelecer esses limites, essas regras. A diferença entre adultos e crianças é essa. Eu me imponho, eu retiro aquilo. Como que eu vou motivar o meu filho a fazer algo que eu quero? Barganhando, tá? Não é batendo, não é xingando, é barganhando. Você faz isso para mim e você ganha isso. Se você dá tudo que a criança quer, por exemplo, brinquedos, o celular, mexer na internet a hora que quer, o que eu vou conseguir motivar ele a ganhar se eu já dou tudo? Então, tudo tem que ser substituído, né? 1 hora de estudo, ele pode ganhar meia hora de internet. 1 hora de estudo, ele pode ganhar 1 hora de brincadeira. Essa brincadeira vocês preparam. Existe um caderno, tá? Que foi feito em parceria, acho que com a Secretaria da Mulher. Esse caderno vai ser disponibilizado para vocês no material que vai ser enviado em PDF, tá? Esse caderno, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Aqui, ó, atividades para
famílias realizarem com os filhos em casa. Na atual pandemia da doença, né, infectocontagiosa causada pelo coronavírus, uma das diretrizes é o isolamento social, ou seja, permanecer em casa. Então, é um guia, tá, que foi montado exatamente para que vocês consigam estar auxiliando o que é necessário estimular para os filhos. Então, atividades para eles realizarem em casa, e o que eu achei mais legal também é que assim, ó, tem a idade, tá? Então, o que o seu bebê precisa de 0 a 4 meses ser estimulado? O que o seu bebê de 4 a 9 meses, o que o seu filho, né, de 1 a 1 ano. Então, é muito bacana. Eu acho que é um material muito legal para que você consiga estar fazendo, né, um bom estímulo dentro de casa, para que quando tudo volte ao normal, essas crianças elas consigam ter maior facilidade de se readaptar, né, à nova rotina. Se nós teremos, imagina eles. Né? Tem esse material e tem um outro material também muito bacana que fala a respeito do coronavírus, como explicar para as crianças o que é esse coronavírus. Se a gente está com essa dificuldade de se manter em casa, né? Agora imagina eles. Então, a necessidade de explicar a importância desse cuidado em usar álcool em gel, desse cuidado, não apavorar eles, né? Eu acho que o principal é não apavorar eles. Então, nessa cartilha que também vai ser disponibilizada para vocês, chama Manual do Brincante, essa cartilha também vai ensinar vocês como conversar com os filhos a respeito do que é o coronavírus, sem uma forma mais leve, né, dessa situação. Nós temos que ter ciência de que tudo isso vai acabar. E a hora que isso tudo acabar, neste momento difícil, nós estamos juntos e nos mantemos juntos. Então, todos nós da Secretaria da Assistência Social nos colocamos à disposição para o que for necessário, auxílio de vocês, né? E agradecemos a oportunidade, né? Eu falo em nome de toda a equipe, agradecemos a oportunidade por estar chegando até a casa de vocês, por vocês estarem nos recebendo tão bem, né? E agradecer por mais essa oportunidade que a Simone Martins nos deu, né, de estar chegando até a casa de vocês e estar transmitindo um pouco do nosso conhecimento. Foi tudo muito feito com muito carinho, muito estudo, e eu agradeço muito pela presença de estar aqui, né? Então, esse material vai ficar disponível aí para vocês e eu espero ter ajudado um pouquinho. Se vocês quiserem me enviar algum e-mail com sugestão de a gente poder fazer um futuro vídeo ou com perguntas, né? O meu e-mail é valquiriabertazzo@yahoo.com, tá certo? Me coloco à disposição de vocês e futuramente aí estaremos aqui no CRAS, né, voltando às nossas aulas de judô, de jiu-jitsu, de teclado, violão, dança, zumba, ginástica localizada, tá? Vamos torcer para que isso tudo acabe logo e para isso cada um de nós fazemos a nossa parte, né? Agradecendo toda a parceria da Prefeitura para que a gente consiga passar por isso da melhor maneira possível e agradecer a todos os profissionais que estão contribuindo para a nossa segurança, né? Neste momento, quem tem uma casa, quem tem alimentação, é uma pessoa que tem muita sorte, que nós temos que ter muita gratidão pelo mínimo de condições que a gente está vivendo, porque realmente é uma situação muito difícil, né? Em vários lugares do mundo tem pessoas que não têm casa, que não têm alimentação, então que sejamos gratos e que a gente consiga aproveitar essa pandemia da melhor maneira possível para que a gente tenha esse tempo dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com a nossa família. Agradeço a todos e um bom dia para vocês e obrigada por esse espaço.